Olá, pessoal, bom dia. Então, eu já fiz um vídeo explicativo falando como que vai ocorrer a nossa quinta e a nossa sexta-feira. Nós vamos fazer, né, duas matérias no caso, na quinta e duas matérias na sexta, né? Dois conteúdos, tá bom? Tô dando aqui uma, uma folheada no livro para poder dividir e falar certinho para vocês. Então, a gente vai trabalhar hoje o primeiro reinado, período regencial, tá? Com explicação e resolução dos exercícios no livro, tá? E a gente não vai fazer o livro de reforço, tá bom? E na sexta-feira a gente vai trabalhar o segundo reinado e a abolição da escravatura, tá bom? Então tá, vamos lá falar do primeiro reinado. Então, o primeiro reinado, ele durou, né, após a independência, ele durou de 1822 a 1831, tá? Então, vou começar a ler aí e explicar. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. O que é uma monarquia, gente? É quando o poder, né, de decisão, é de governabilidade, está na mão do rei ou imperador, tá? Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período que ele permaneceu no poder, tá? Recebendo o nome de primeiro reinado, certo? Ó, o primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência. Além de oposições políticas internas, tá? Então aí essa parte vocês podem grifar. Em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar uma constituição para o Brasil, tá? A primeira Constituição brasileira. Ela foi criada em 1823, tá bom? Constituição, o que vem a ser uma Constituição? É o conjunto de leis que regem o Brasil, são as regras, né? Nas quais as pessoas precisam seguir. Então a gente vai falar um pouco dessa Assembleia. Essa Assembleia era composta por ricos proprietários de terra e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Durante a elaboração da primeira Constituição, em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou. Então ele fez o quê? Ele desfez a Assembleia, escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar a nova Constituição. Então, isso aí deu para ficar bem claro, né? Ela ficou pronta em 1824. Então, começou em 1823, mas ela só ficou pronta, tá, em 1824. E ela foi imposta, tá? Foi uma imposição. O que é? Ela foi obrigatória, tá? A toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa, né? Ela é chamada, dizemos que ela foi outorgada, né? Ela foi imposta. Então, se eu falar que algo foi outorgado, significa que eu estou dizendo que foi imposto, tá? Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. Então, ela foi outorgada e não promulgada, por causa desse detalhe, né? Porque ela foi imposta e não discutida por representantes da população. Então, a Constituição de 1824 estabelecia a monarquia hierárquica. O que é isso? E hereditária, tá bom? Tá bom? Monarquia hereditária. O que é isso? Vem a ser que passa de pai para filho,
né? Se Dom Pedro morresse, quem era responsável pelo ela era Dom Pedro I, no caso, se ele morresse, quem pegava a coroa era o filho dele, tá? Eu dei uma embolada aqui agora, gente, que eu tava olhando o Alisson aqui. Então, que nas eleições só poderiam votar homens livres com renda determinada, excluindo votos de mulheres, homens livres e pobres escravos. Olha isso, gente. O voto aberto, sem ser secreto. Então, quem fosse votar tinha que dizer quem vai votar, em quem estava votando. Loucura. Então, vai falar aí dos 4 poderes, né? Que foi criado nessa época. O executivo, que era o imperador e seus ministros. O legislativo, que era exercido pelos deputados e os senadores. O judiciário, né? Que era formado por juízes e era escolhido, né? O juiz também era escolhido pelo imperador. E o moderado, que era exercido, né, pelo imperador, que controlava todos os outros poderes. Então, queira ou não queira, o rei, o imperador, ele controlava tudo dentro daquele sistema. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Então, se o legislativo tivesse qualquer uma das tomasse alguma decisão, o poder moderado podia estar vetando aquela decisão, tá? Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Confederação do Equador, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que foi a Confederação do Equador? Foi a revolta, tá, em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e do nordeste do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, tá? A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador, tá? Essa linha imaginária aí que a gente conhece. Então, se eu perguntar por que recebeu esse nome, porque algumas províncias ficavam próximas à linha do Equador. São 4 os objetivos da revolta. Convocação de uma nova assembleia, tá? Para elaborar uma nova constituição. Formação de um governo independente na região. Acabar com o tráfico de escravos. Nesse momento aí, já estava com grande força, né, o movimento abolicionista, no qual eles queriam a abolição da escravatura. Diminuir a interferência do governo central nas províncias. Por quê? O governo mandava no país inteiro. E às vezes as necessidades daquela província ali não eram as mesmas das outras províncias, tá? O líder do movimento foi Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes, como Cipriano Barata, Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante de recusa de carrascos em executar a ordem. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal da liberdade, tá? Então, assim, os objetivos da revolta, eles eram bem fixados, eles eram bem claros, né? As pessoas tinham muita clareza no que elas queriam. A insatisfação do povo com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro resolveu abdicar do trono, tá? Abdicar é o quê? Ele não quis mais. No dia 7 de abril de 1831. Quando Dom João morreu, né? Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos, tá? Ficando sob a responsabilidade
de José Bonifácio. Então, assim, Dom Pedro foi embora, deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, né? Aqui. Ele só tinha 5 anos, não podia governar. Então, no lugar dele, ele deixou José Bonifácio. Até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade, né? O governo ficou nas mãos dos regentes. E assim terminou o primeiro reinado, tá? Então, o primeiro reinado, Dom Pedro I, tá? Dom Pedro renunciou à coroa de Portugal, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória, tá? Essa aí é a filha de Dom Pedro. O nome de batismo de Dom Pedro I é Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança, Bourbon. Meu Senhor da Glória. Jesus, que nome grande. Vários sobrenomes. Então aí tá pedindo para vocês numerarem, tá? Os acontecimentos de acordo com a ordem que aconteceram, né? Que eles se sucederam. Então aí no primeiro tem o período em que Dom Pedro permaneceu no poder, ficou conhecido como primeiro reinado. Com a independência, em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, marcado pela insatisfação popular contra o autoritarismo do imperador. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Número 2. De qual forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população do direito de votar? Você vai colocar aí o que ela determinou em relação, né, ao voto. Tá onde? Tá aqui, ó. Tá? Então dá uma olhada aí, tá, gente? No número 3, tá pedindo para numerar conforme a legenda. O que é uma Constituição outorgada, o que é uma Constituição promulgada. Lembra daquela diferença, né? Então aí, ó, Constituição discutida com os representantes da população, Constituição imposta à população por uma só pessoa. Nesse caso aí foi o imperador, tá, gente? Vamos para a próxima página que também é exercício. 4. Pinte no mapa os estados que representam as províncias que desejavam a independência do Nordeste. Depois, escreva o nome de cada uma. Lá no texto, tá? Vocês conseguem ver quais são as províncias, né, que estavam aí desejando a independência. Vocês vão pintar e vão colocar o nome aqui do lado, tá bom? Agora, tá pedindo para vocês encontrarem no diagrama algumas palavras relacionadas à Confederação do Equador e completar as frases, tá? Eu vou ler, tá? Eu vou ler e vocês vão responder depois. Letra A. Confederação do Equador foi uma revolta que teve início em e se espalhou por várias províncias do. Letra B. O movimento recebeu esse nome porque algumas províncias ficavam próximas à linha do. Letra C. O autoritarismo do imperador trouxe grande insatisfação à população. Letra D. Principal líder do movimento foi fuzilado pelas forças de repressão do imperador, tá? Então esse aí é o exercício, tá bom? Aí agora, vou ler o número 6, 7 e 8 e depois vou mandar para vocês a explicação do período regencial. No número 6 está escrito assim: que motivos levaram o imperador Dom Pedro I a abdicar o trono do Brasil? Vocês vão perceber, né, algumas questões aí sobre isso aí que a gente está conversando, tá? Fiquem atentos, tá bom? 7. Marque com o X a alternativa correta. Letra A. Período que consiste o primeiro reinado. Letra B.
proclamador da independência e primeiro imperador do Brasil. Isso tá fácil, hein, gente? 8. Por que a independência não conseguiu separar totalmente o Brasil de Portugal? Então, vocês vão lá no texto e vão tentar, né, me explicar isso aí. Façam com atenção e já eu estarei mandando para vocês explicação dos exercícios referentes ao período regencial.